Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev Quedas. Sou Edmundo de Drummond Alves Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a Mariana Claveria Lobo, sou estudante de Educação Física da UF e bolsista do programa Prev Quedas desde 2020. Sou Márcia de Souza, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2021. Agora, um recado importante. Iniciamos oficialmente o ano de 2022 e, como norma, nos despedimos dos residentes mais antigos e damos as boas-vindas para os novos residentes. Antes deles se apresentarem, gostaríamos de deixar registrado nosso agradecimento e estima de um caminho cheio de sucesso para Maria Fernanda Moreira, Pablo Garcia e Carolina Palma, que contribuíram de forma esplendorosa e competente no período que tiveram com a gente. Olá, me chamo Matheus Ferreira, também sou novo residente no programa de saúde do idoso. Muito animado pelo ano que vem por aí e espero ajudá-los nessa caminhada. Um grande abraço a todos. Olá, eu me chamo Vitor Drummond, eu sou novo ingressante na residência multiprofissional em saúde do idoso e estou ansioso para iniciar os trabalhos com vocês. Espero que tenhamos todos um ano de muitas realizações e que o nosso contato se amplie para além do ambiente virtual. Grande abraço para todos e todas e até mais. Hoje iremos conversar sobre um assunto muito importante e pouco discutido em nossa sociedade, o ageísmo. O ageísmo pode ser definido como as atitudes que os indivíduos e a sociedade têm frequentemente com os demais em função da idade. Vamos entender melhor? A estrutura etária da população brasileira tem se modificado nos últimos anos. Se, por um lado, as baixas taxas de fertilidade e a contínua queda da mortalidade têm provocado mudanças nessa estrutura, por outro, o advento de novas tecnologias e as melhorias na prestação de cuidados da saúde têm favorecido um aumento extraordinário da expectativa de vida populacional. Mas, se o envelhecimento populacional é uma conquista da civilização, por que essa aquisição se torna um preconceito? Apesar disso, a tendência humana em categorizar fenômenos, ou simplificando, pode levar ao entendimento que a velhice seja externamente percebida como homogênea. E assim, observa-se, sobretudo, a valorização das perdas e do declínio associados ao envelhecimento e o preconceito que acaba sendo correlativo. De acordo com estudos da psicologia, as atitudes preconceituosas são derivadas de dois tipos de processos cognitivos: a supergeneralização e a supersimplificação. No caso da velhice, os idosos são associados a estereótipos negativos, os quais contribuem para a manutenção da percepção social negativa e homogênea que se tem acerca do envelhecimento. Um exemplo seria o de que idosos são solitários e dependentes. Segundo estudos, diferentes perspectivas teóricas propõem formas de compreender o ageísmo. Uma delas seria a teoria da modernização, que evidencia a redução do status social dos idosos como consequência da transformação das sociedades agrárias em modernas e industriais. 4 mudanças são analisadas nas propostas de estrutura social, como responsáveis pelos papéis desvalorizados dos idosos. São eles: o aumento da expectativa de vida, promovido pelas melhorias das condições de saúde, que resultou no crescimento da população idosa, levando à institucionalização da aposentadoria, fenômeno que enfraqueceu o poder de contribuição financeira dessa população. Por outro lado, os avanços tecnológicos levaram à criação de novos empregos, para os quais os idosos não estariam preparados, ficando, dessa forma, cada vez mais fora do mercado de trabalho. A urbanização fez com que os jovens saíssem de suas casas em busca de melhores condições de vida e de trabalho, o que enfraqueceu os vínculos familiares entre avós e netos, por exemplo. E, por fim, com o surgimento da educação pública, estabeleceu-se socialmente uma maioria de pessoas alfabetizadas,
perdendo os idosos a posição de transmissores da cultura e de sabedoria há muito tempo sustentada. Uma outra forma de entendimento sobre o ageísmo está vinculado à teoria da identidade social, aos quais julgamentos baseados na idade implicam uma avaliação de alguém que pertence ao mesmo ou a outro grupo etário. Isso quer dizer que quando o indivíduo está inserido em um grupo, uma das maneiras dele se sentir bem em relação à própria identidade é valorizando os membros do próprio grupo. Ou seja, nesse caso, a busca por uma autoidentidade positiva é influenciada pela identidade do grupo no qual se está inserido. Para ficar mais claro, vamos usar um exemplo. João tem 15 anos e se sente mais à vontade na companhia de seus colegas de escola com a mesma faixa etária do que no cursinho de inglês, onde ele é o único adolescente. Assim, os membros dos grupos buscam atingir essa autoidentidade positiva, diferenciando-se positivamente e avaliando-se mais favorável em relação aos membros de outros grupos. Então, João passa a valorizar mais o seu grupo da escola, pois basicamente estão no mesmo processo acelerado de conhecimento, do que no grupo do cursinho, onde observa que há uma desaceleração na aprendizagem. O que João não nota é que, independente de ser rápido ou devagar, o processo é contínuo, mas ele, João, irá interpretar mais positivamente o seu grupo de escola em detrimento do grupo do cursinho de inglês. De acordo com essa perspectiva, há uma tendência de jovens preferirem jovens e que velhos preferem velhos. Entretanto, a teoria da identidade social não parte da ideia de que os indivíduos desvalorizam todos aqueles que não fazem parte do seu grupo, mas que há uma tendência de que se mantenha sempre uma imagem mais positiva do seu grupo, da sua idade, do que de outras faixas etárias. Há várias situações em que o ageísmo se manifesta, e uma delas é a forma infantilizada e paternalista por meio do qual as pessoas se comunicam com os idosos. Estudos apontam para uma linguagem ageísta, revelando diferentes versões, como, por exemplo, discursos simplificados, falas vagarosas de pouca qualidade. Tal linguagem tem impacto significativo na autoestima, na identidade, nas habilidades linguísticas e na percepção de autoeficácia de idosos. Outras manifestações podem ser percebidas no sistema de saúde, em situações de maus tratos físicos, psicológicos e financeiros contra idosos, assim como em alguns locais de trabalho. Também pode ocorrer as manifestações mascaradas de positivas vinculadas a certos estereótipos do idoso, como todo idoso tem a sabedoria e maturidade, ou a velhice é a melhor idade, por exemplo. A Organização Mundial de Saúde, OMS, apontou em 2016 que o preconceito de idade, em nível mundial, era um dos maiores problemas em termos de discriminação. Infelizmente, esse mal de nosso tempo é observado cada vez com mais frequência. Nos fóruns especializados de trabalho, a idade superior a 45 anos aparece como principal causa de discriminação trabalhista, acima de origem ou gênero. No Brasil, uma matéria publicada no final de 2017 já apontava que para mais de 90% dos entrevistados existe preconceito contra idosos no Brasil. Como chegamos a essa perda de sensibilidade social? A resposta, segundo pesquisadores, não é difícil. O neoliberalismo tirou de cena os mais velhos como narradores de saberes e, em seus lugares, colocou a tecnologia, campo de saber das gerações mais novas, além de responsabilizar o indivíduo por seu envelhecer como uma empreitada cheia de si. Por isso que, na maioria dos países, e o Brasil está incluído, ter mais de 45 anos é uma desvantagem para o empregador. Porém, este fato não é constitucional, uma vez que somos iguais perante a lei e ninguém pode ser discriminado. Esse fenômeno sociológico do preconceito de idade tem repercussões na psique da pessoa afetada, dizem especialistas. Estudos recentes revelam que as pessoas discriminadas por sua idade possuem 2 vezes mais chances de sofrer de depressão do que aquelas que não foram discriminadas. Uma porcentagem que aumenta dependendo da identidade sexual, dobrando no número de pessoas gays mais velhas que sofrem de preconceito de idade. Ainda sobre esse estudo, foram encontrados altos níveis de sofrimento psíquico, entendidos como um conjunto de variáveis,
baixa autoestima, moderados níveis de ansiedade e sensação de vazio existencial nesta população com elevados níveis de discriminação etária. Outros estudos associam o preconceito de idade com uma maior presença de ansiedade e ideais suicidas. O ageísmo é a única discriminação que ainda não é punida por lei. Como o ageísmo está dentro de nós, precisamos urgentemente combatê-lo, mostrando principalmente aos mais jovens que há um mundo a ser vivido e experienciado além da tecnologia, como bem está mostrando a pandemia. Por falar em Covid-19, a pandemia mundial que nos assola só fez agravar e ficar ainda mais evidente o ageísmo. Inúmeros são os exemplos pelo mundo. Entre eles, denúncias de que serviços de urgência hospitalar estavam recusando atendimento para idosos acima de 80 anos. Fato esse manifestado na mídia. Na atualidade, os idosos estão cada vez mais expostos à possibilidade de viver sozinhos e ter menos oportunidades de interação social. Mas não só o ageísmo está presente nas propagandas de cremes anti-rugas, que simbolicamente estigmatizam o envelhecimento, mas na difamação proclamada aos mais velhos por sua incompetência para as novas tecnologias. E o que dizer do termo aposentado, que cai como um relâmpago e imediatamente o discrimina da sociedade? O culto da juventude eterna e a diabolização sem fim da velhice. O ageísmo pode ser implícito ou explícito e muitas vezes pode não ser reconhecido. Como lutar contra essa discriminação? O combate ao ageísmo deve então ficar em mudanças de crenças sociais e de atitudes relativas aos idosos. O preconceito contra idosos pode implicar danos para a sua qualidade de vida, podendo também resultar em perdas para a sociedade. Não é a passagem do tempo que torna tão difícil envelhecer, mas sim o preconceito de idade que nos coloca contra o nosso futuro e uns contra os outros. Além disso, o distanciamento social não deve ser entendido como o fim das relações sociais e das redes de apoio. E os profissionais de saúde, a sociedade e a família devem trabalhar juntos para que o idoso continue com a sensação de pertencimento. Bem como o desenvolvimento de políticas públicas e estudos científicos envolvendo o tema, a fim de promover a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, com solidariedade intergeracional e respeito aos direitos e à vida das pessoas idosas. Portanto, torna-se cada vez mais importante a comunicação adequada entre profissionais de saúde e indivíduos, a melhor compreensão da heterogeneidade do envelhecimento e a renúncia de estereótipos relacionados à velhice. Que tal começarmos a nos orgulharmos da nossa velhice e da velhice do outro, ao invés de nos negarmos? Vamos juntos? Nós queremos saber a sua opinião. Você já passou por alguma situação em que foi discriminado por sua idade? Gostaria de sugerir outros temas para o nosso podcast? Conte para nós aqui nos comentários. Obrigada por estarem com a gente, fiquem todos bem e se cuidem. Obrigada por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Esse episódio foi apresentado e roteirizado por Márcia de Souza e Mariana Lobo. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Luciana Carvalho. Quem cuida das nossas redes sociais é Mariana Lobo. O coordenador e idealizador do programa Preve Quedas é o professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior.